Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos. Esta é uma mensagem apostólica, não é política, mas é profecia. Não sei, muitos que devem ter me acompanhado logo no início do ministério apostólico Arise and Shine, quando Deus levantou-me, Deus enviou, da mesma forma como Deus revestiu e arrebatou o apóstolo João no espírito para profetizar contra as igrejas. Deus assim também fez comigo na altura da pandemia, em 2020. Eu não reconheci que era Deus a falar comigo, porque estava debaixo do fogo, debaixo de muita perseguição, devido a um assunto que aconteceu à minha família aqui na Inglaterra, e levei a minha filha para tratar em Lisboa. Então eu não reconheci que era Deus, porque eu disse, não pode ser Deus a falar comigo. Como é possível? Porque se esse problema todo com os governantes, e agora o Senhor a falar para eu falar aos governantes, não pode ser, mas era mesmo o Senhor, porque eu depois, a voz não se calava dentro de mim e só falava, então eu fui tomando nota. Eu estava a lavar a louça eu parava de lavar a louça, tomava nota, e quando acabei fui sentar e fui examinar, e era mesmo Deus a falar comigo. Deus me pôs durante 5 dias, eu não comi. Perdi fome, foi um jejum espiritual. Mas não tinha mesmo vontade de comer, não comia mesmo absoluto nada, não bebia nada e pouco dormia. Então, a paz do Senhor, amados, seja bem-vindo. Você partilhe este canal com os outros, para que todos nós entendamos que nós estamos nos finais dos tempos, amados, e é muito importante que você seja participante da glória do céu, porque Jesus Cristo está às portas. As profecias estão-se a cumprir, e se você não acompanha realmente aquilo que está a acontecer na tua nação, aquilo que está a acontecer à tua volta, então no dia que Jesus Cristo vier a trombeta soar, você vai ser apanhado desprevenido. Esse é o tempo de alerta, amados. Orai e vigiar, e estar a acompanhar o mover do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está a governar esta terra acima de tudo, amados, porque nós que clamamos a Deus, nós que buscamos a Deus, nós que esperamos em Deus, então o Espírito Santo está atento ao nosso clamor, o Espírito Santo está atento às nossas orações, o Espírito Santo está a fazer o seu trabalho, confirmar a palavra de Deus na nossa vida, na vida daquele que clama, na vida daquele que espera, na vida daquele que confia, na vida daquele que depende de Deus, que vive em Cristo, anda em Cristo e tem vitória em Cristo. O Espírito Santo está cá para nos ajudar ainda nestes finais dos tempos. Então, o que aconteceu é que eu profetizei, Deus foi falando por mim para profetizar a todos aqueles que estavam na eminência, quer no governo, quer nas igrejas e quer nas famílias. Todos aqueles que estavam em posição de iminência no corpo de Cristo, em todo o governo, em todas as nações dos 4 cantos da terra, e as famílias, especialmente os meus familiares. Então, a palavra que veio a mim primeiramente é: se eu não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se eu não vigiar a casa e a cidade, em vão vigia o sentinela. E onde é que eu fui encontrar esta palavra, amados? Em Salmos 127. Então foi aí que eu fui confirmando que Deus estava a falar, era comigo, para eu passar estas profecias. E depois do Salmo 127, ele falou, ainda tem essas profecias na página do Facebook, elas estão ali todas, e depois ele disse: feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. E eu encontrei esta palavra em Salmos 133. Aliás, ele depois ministrou-me este louvor que é do Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada, nada, nada me faltará. Então o hino veio a mim e eu encontrei a palavra de Deus em Salmos 33, versículo 12. E depois Deus falou sobre fornicação, sobre prostituição, sobre idolatria, sobre a cobiça, de torpe ganância nos governantes, no corpo de Cristo, e nas famílias. E depois, mais tarde, Deus me levou à apostasia, que isto é apostasia, é a altura, e a apostasia é o anticristo está a preparar o caminho para levar o máximo número de pessoas que ele puder para o inferno, e ele está a atacar os governantes, ele está a atacar as igrejas, ele está a atacar os chefes de família. Porque se ele atacar a nação, ele se atacar o chefe de uma nação, então todo o povo da nação fica debaixo, fica desandado e fica debaixo da autoridade dele. Se ele atacar o líder da igreja, todo o povo desta congregação fica debaixo da autoridade dele. Se ele atacar o chefe da família, então todo o povo que está debaixo desta família fica debaixo da autoridade de Satanás. Então, esta é a estratégia de Operação Lúcifer nestes finais dos tempos, que o apóstolo Paulo descreve lá em 1 de Timóteo capítulo 4. Você vai lá ver, vamos lá ver num instantinho, amados. 1 de Timóteo capítulo 4, que o apóstolo Paulo bem especifica aqui, diz apostasia nos últimos tempos. Se nós sai, repreende no nome de Jesus. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E você pode ler toda a consequência dessa apostasia, que o homem quer deliberadamente ou por engano do inimigo, entrega a sua mente para ser cauterizada e governada por Satanás para cumprir todas as obras infrutuosas das trevas. E aqui em Deus depois me levou também a 2 de Timóteo capítulo 3, e está ali a extrema corrupção dos últimos tempos, por causa da apostasia, porque ninguém busca Deus, porque ninguém espera em Deus, os chefes da nação não buscam a Deus para governar a sua nação com justiça, com amor, para promover a paz, promover a harmonia, promover a igualdade e a justiça. Então eles vão após outros deuses, servem outros deuses, é só bruxaria por tudo quanto é casta, e investem o dinheiro do povo em idolatrias, e o povo da nação perece. Então está aqui em extrema corrupção dos últimos tempos, em 2 de Timóteo capítulo 3, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Homens amantes, quando se fala homens, não é homem específico, é num todo, a raça humana, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, amados, o amor esfriou, sem afeto natural, irreconciliável. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ter um caráter, desenvolver e cooperar com o inferno para endurecer o coração e tornar-se irreconciliável. Aquele que é irreconciliável é aquele que Deus chamou no deserto, o povo no deserto, que Deus escreveu: esse povo é obstinado.
Este povo é obstinado. Isto quer dizer é irreconciliável. Não dá. Deus cansou. Acabou-se. Irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, servem mais aos homens do que servem a Deus, gloriam mais até as pessoas de fora da sua casa e negligenciam a sua própria casa, e tendo aparência de piedade, como vemos muitas instituições de caridade, os governos dão por aí, mas amados do amor está aí, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Destes afasta-te. E aqui em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos continua a dizer: ora, irmãos, eu rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Mas o dia de Cristo está perto, amados. Creia que está perto. Isto é o apóstolo Paulo a dizer naquela altura. Mas agora, Jesus Cristo, ele está sempre a me dizer: Ana Isabel, eu estou às portas. Eu estou às portas. Por isso que ele me falou fortemente esta profecia, fez-me lembrar, e eu vim. Ele disse: passa esta mensagem. Então eu vou passar esta mensagem a você. Eu oro para que você preste atenção, não se distraia, pega na tua nota do caderno, envie esta mensagem para outras pessoas, para que você coloque-se na brecha por você, pela tua família e para o governo da tua nação, que esta é a obrigação de todo cidadão de cada nação, levantar os braços ao seu governo, quer queira, quer não. Quer que você goste do governo, quer não, se você vive nesta nação, você tem obrigação, porque você faz parte desta nação. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, ele continua em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Já estamos em apostasia. Estamos em apostasia, amados. Chegou o momento de apostasia. Estamos a viver momentos de apostasia com toda a força. Os demônios estão se a levantar do fundo do inferno com toda a força, com toda a fúria. E isso tudo que nós vemos à volta, amados, é a manifestação do anticristo que está a espreitar, mas o Senhor lhe está a segurar, porque ainda não é o tempo dele. Não é o tempo de ele tomar posse e reinar e enganar todos os outros que desobedeceram e não se sujeitaram a Deus. Então, para que você entenda bem esta profecia, de onde eu quero chegar, eu vou lê-la tal qual o Senhor assim me disse. Foi baseada, a profecia de 2020 foi baseada em Salmos 127, Salmos 33, versículo 12, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que diz: aquele que obedece, então aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. E aquele que não obedece nem sujeita, então está sujo. Então que se suje ainda mais, que Deus entrega-os à sua própria consciência e cada um receberá daquilo que semeou. E em 2021, quando Deus então me chamou para o ministério, já tinha levantado a igreja, mas estava em obras. Eu ainda estava lá, eu, os meus filhos, o Espírito Santo, o Senhor, eu estava em treino. Eu me lembro como se fosse hoje, amado. Deus, eu estava a lavar algumas roupinhas dos meus filhos na casa de banho. E eis que Deus me perguntou: Ana Isabel, gostas do Lebo Parte? Eu fiquei assim, mas isso é Deus a falar comigo? E ele perguntou e falou com voz mais mansinha: gosta do Lebo Parte? Eu disse: senhor, eu não
sou assim de política, mas o tempo que eu estive aqui na Inglaterra, durante esse tempo todo, as pessoas do meu meio, do meu ciclo social e na escola, falavam todos bem desse partido político, que é Partido Trabalhista, Labour Party, falavam todos muito bem. Então, o que é que eu tenho de mal para falar de mal? Então, não tenho nada para falar de mal. Isso eu gosto do partido, se bem que não sou participante, mas eu gosto do partido. Então, Deus me disse, eles vão ganhar as eleições, as próximas eleições legislativas, eles ganharão as eleições. Então, o que é que Deus me mostrou, amados? Deus, passado um ou dois dias, Deus me mostrou o Partido que é o Conservative Party. Deus mostrou-me é um sonho, mas um sonho tão real, amados, é algo incrível de explicar. Deus, então, eu vi-me no edifício aqui em Londres, mas é um edifício muito elegante, que parecia mais o palácio de reis, rainhas. Entretanto, uma senhora muito elegante, ela veio para perto de mim a falar comigo e ela me disse, tu cheiras mal. E eu disse, eu? Ela me cheira assim o corpo, disse, eu? Eu disse, não, eu cheiro perfume, eu até gosto muito de perfume. Não, eu cheiro a perfume. Então, ela disse, tu cheiras muito mal. E eu entro no elevador e eis que está dois senhores muito elegantes, e de repente o elevador, quando começa a andar, treme e fica torto e vai a cair. Mas aqueles dois senhores eram tão fortes que me agarraram e depois, quando saímos, eu depois vi-me lá fora e todo o prédio, todo aquele edifício elegante, bonito, poderoso, caiu tudo, amados. E afinal, esses dois homens, depois eu vejo sair debaixo dos escombros, mas eles estavam com chapéu daqueles de engenheiro, chapéu branco, muito elegantes, mas oponentes, com chapéu de engenheiro, e saíram ilesos e lá foram. E eu disse, mas eles não ficaram debaixo dos escombros? Quem são eles? Todos que estavam lá dentro daquele... Era muita gente que estava dentro daquele edifício. Tudo, amados, tudo caiu. E mais tarde, passou aí meses, Deus então me deu o discernimento que ele acabou com o partido político de Conservative Party. Tudo caiu, acabou. Acabou, amados. E isto... ele depois me disse mesmo que este partido político do Conservative Party é muito idólatra. É muito idólatra. Abomina o coração do Senhor e o Senhor vomitou o partido político de Conservative Party. Então, quando estava a aproximar as eleições de 2024, quando o Boris Johnson resignou-se, até Deus me enviou mensagem, deu-me profecia. Está lá, amados. Eu profetizei para o Boris Johnson diretamente, inclusive enviei mensagem para o departamento do gabinete do governo e essa mensagem chegou a ele. E eu comecei a ser perseguida de uma forma terrível. Já sabemos que o governo, quando ele idolatra, bruxarias vêm em massa. E então fui vítima ali de avalanches de bruxaria, amados. Eu estou em pé hoje, não é? Então você está a ver que, que Deus está aqui, firme e forte, me sustentando e me segurando. Glórias a Deus, amados. Então, nisso, Deus então ministrou-me tudo isso e eu então, quando Deus me disse que ele iria, que o Labour Party iria ganhar as eleições, Deus deu-me um recado. Eu então enviei para o partido do membro do parlamento do Labour Party, John Cruddas, que ele era da minha área de residência do Reina, que eu morava em Londres, naquela altura em Reina. Então, enviei para ele a mensagem
a profecia, enviei para ele. Se ele deu a mensagem a todos os membros do parlamento, do Labour Party, todos têm conhecimento de que o Labour Party ganhou pela profecia de Deus, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Deus destruiu espiritualmente, Deus destruiu completamente, de cabeça aos pés, todo o partido conservador de Boris Johnson e Conservative Party. Deus disse que eles nunca mais vão subir ao poder. Nunca mais. Acabou para todo sempre. Amém. Deus disse isto. E Deus mostrou-me em sonhos que o edifício deles tudo caiu. Acabou. Reduziu a pó. E aqueles dois senhores que saíram ilhesos com o capacete branco são anjos. É Deus mesmo. Anjo Gabriel e anjo Miguel, ao serviço do Senhor. Anjos poderosos, magníficos em poder, anjos ministradores. Foram eles que destruíram, que trabalharam a favor do Senhor e destruíram aquele partido. Acabou. E que quem iria subir agora ao poder era o Labour Party. E eu então enviei a mensagem, enviei um e-mail para o partido, para o membro do parlamento, Sir John Cruddas, e para que não ficasse só ele, eu fiz o CC, ou seja, eu fiz também essa mensagem chegar ao Prince Harry e Prince William. Os dois, então, são 3 pessoas conceituadas desta nação que receberam a profecia. 3. Enviei para o Labour, o Partido Trabalhista John Cruddas, e fiz o CC ao Prince Harry e o Prince William. Ok. E neste e-mail, Deus exortou para buscarem a Deus, para governarem com justiça, com amor, promoverem a união, promoverem a justiça e a harmonia do povo britânico. Deus expressamente falou para esforçarem-se e terem bom ânimo, que o Senhor é com eles, que eles tinham que governar com justiça, com amor, mas buscarem o poder de Deus para que isso acontecesse. E que quando eles ganhassem, Deus disse que queria uma coisa, que levantassem, que todas as igrejas cristãs na Inglaterra se reunissem para fazer uma marcha a Jesus. E sabe o que é que Deus queria com essa marcha, amado? Limpar as trevas que cobriram todo o Reino Unido. As trevas. Limpar as trevas que cobriram o Reino Unido, que é a apostasia. Como o profeta Isaías profetizou lá em Isaías 60, versículo 2, eis que as trevas cobriram a terra e os povos. E Jesus Cristo, no sermão profético em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele disse: por causa da multiplicação de iniquidades, o amor de muitos esfriará. E o apóstolo Paulo profetizou aqui em 2 Tessalonicenses que é apostasia. Ele profetizou o que é apostasia? É a corrupção do caráter, extrema corrupção do caráter humano. Então, Deus queria que esse novo governo, ao celebrar a vitória, eles lembrassem do Criador que deu a vitória e que, ao fazerem isso, Deus então iria limpar todas as trevas que cobriram essa nação do Reino Unido. Amados, quer nós queiramos, quer não, podem ter os seus defeitos, suas falhas, mas que é um governo que promove os direitos da família, desculpa lá, mas temos que concordar com isso. Temos que concordar com isso, porque senão não haveria afluência de imigrantes. Então, Deus viu isso.
E Deus então viu qual era a causa de muitas famílias estarem em sofrimento, especialmente o trabalho dos serviços sociais. A lei está aqui, mas tornou-se corrupto, não é? Porque por causa de multiplicação de iniquidade. A lei está ali, a lei é para ser implementada, mas quando o coração está corrompido, amado, vai deturpar aquilo que a lei diz e vai ser uma outra coisa. Então, e muitas outras, os polícias, quer dizer, o sistema corrompeu-se de tal forma por causa das trevas. Nós não vemos, mas ele vê. Então, ele, nesta nação, esta nação é uma nação, o povo, a religião predominante é o cristianismo. Então, a igreja clama, a igreja ora. Então, se a igreja clama, a igreja ora, então Deus vai ouvir e ele vai providenciar. Quem põe e tira é ele. Amados, mesmo se Deus quiser que um governo corrupto suba ao trono, ele vai permitir. Ele não permitiu que o Nabucodonosor subisse ao trono para poder provar ao povo dele que ele pode e ele faz, que melhor é obedecer do que sacrificar. Deus provou ao povo israelita, ao povo judeu, não é? E eles experimentaram a mão poderosa do Senhor. Mas Deus também diz, ai daquele por quem vier o escândalo, porque o Nabucodonosor portou mal, ficou idólatra, não ouviu a profecia que ele deu a Daniel, ele comeu capim. Comeu capim durante 7 anos com toda a força, bonitinho. E assim, amados, nestes finais dos tempos, muitos chefes de Estado estão a comer capim com toda a força, mas não se apercebem. E o governo desta nação, ele está a comer capim com toda a força, mas não está a se aperceber que está a comer capim. Está com toda a força, porque o pecado, amados, cega o entendimento. Mas aquele que está no trono, ele sabe o que está a fazer. Ele sabe o que está a fazer. Então, para que você entenda, eu enviei esta profecia, né? As eleições, e Deus, quando faltava, só um bocadinho, para não me esquecer, quando faltavam 3 ou 4 dias, em 2021, Deus ministrou-me, Labour Party vai ganhar as eleições, exato, quando faltava 3 ou 4 dias para as eleições legislativas, para que o Labour Party ganhasse as eleições, quando faltavam 3 ou 4 dias, Deus ministrou-me isto, amados. Labour Party vai ganhar as eleições com uma maioria absoluta e governará por 10 anos e deixará o poder para apenas dar lugar a outro partido, porque ele acha justo dar oportunidade aos outros. Mas Conservative Party nunca mais subirá ao poder. Então, Deus avisou-me, Deus disse que Labour Party, iria ganhar as eleições 3 ou 4 dias antes, amados, que eles iriam ganhar as eleições com uma maioria absoluta. E foi o que aconteceu, não foi? Uma esmagadora maioria absoluta. Deus disse a mim que eles iriam ganhar com uma maioria absoluta, mas os jornais, eles enfatizaram aquela maioria absoluta, eles disseram que foi uma esmagadora. Foi uma esmagadora a maioria absoluta. Foi o poder de Deus, amados. Um partido que não estava no poder há anos. Desde 2008 que eu vim a este país, eles estavam no poder, acho que 2009 perderam as eleições, nunca mais ganharam até agora. Foi o poder de Deus. Deus me falou, deu-me esse privilégio de avisar o Labour Party de que eles iriam ganhar as eleições, e antes deles ganharem, o João Crudas, ele resignou-se, ele despediu-se, ausentou-se, acho que aposentou-se, mas ele disse que eu vi a declaração dele, ele disse que ele já sabia